Oi, tudo bem? Meu nome é Pietro e eu vou apresentar com a Kettle sobre o artigo Aplicação do Controle Estatístico de Processo na Indústria Farmacêutica. O ano de publicação do artigo foi 2006 e seis e o local de publicação foi a Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada. Os requisitos de boas práticas de fabricação de medicamentos, eles colocam uma grande rigorosidade sobre a questão da qualidade no sistema das empresas. A Anvisa é responsável por fazer esse monitoramento dos processos de fabricação, e ela faz esse monitoramento desde o início do processo, da obtenção da matéria-prima, da compra, né, até o final do processo, para que assim esse processo ele seja validado. E essa validação, para que ela seja aceita, né, para que o processo ele seja de fato validado, ele deve estar de acordo com os protocolos pré-definidos e ele sofre revalidações periódicas para que seja assegurado que os itens validados permaneçam capazes de atingir os resultados planejados. Agora, olhando no contexto de aplicações industriais de controle estatístico de processo, lembrando que o artigo foi publicado em 2006, pouco se tem publicado sobre aplicações industriais de controle estatístico de processo. Dentro dessas poucas publicações, menos ainda eram sobre os processos farmacêuticos. Controle Estatístico do Processo, o CEP. É um conjunto de ferramentas de monitoramento da qualidade que permite uma descrição detalhada do comportamento do processo, identificando sua variabilidade e possibilitando seu controle ao longo do tempo, através da coleta continuada de dados, da análise desses dados e o bloqueio de possíveis causas especiais responsáveis pela instabilidade do processo em estudo, né? A eficácia da utilização baseia-se no conceito de que, se você tem um processo pelo qual você conhece as condições e cuidadosamente consegue manter essas condições, o seu processo estará sujeito apenas à variação natural do próprio processo. Portanto, se você conhece o processo, você pode prever a sua ocorrência. E o CEP, portanto, fornece evidências das variações, tanto de caráter aleatório quanto de caráter determinável, dispondo de informações que vão auxiliar na identificação dessas causas especiais que podem estar atuando sobre o seu processo. Por isso, o objetivo, né, é melhorar os processos de produção com menos variabilidade, proporcionando níveis melhores de qualidade dos resultados da produção, utilizando da estatística como instrumento básico para a organização, tratamento e análise das informações do processo. Para tal, utiliza-se de cartas de controle, que tem como objetivo detectar desvios de parâmetros representativos do processo, reduzindo a quantidade de produtos fora das especificações e os custos de produção. A figura 1 é uma representação gráfica de processo sob controle e fora de controle. As cartas de controle apresentam o limite superior de controle, uma linha central e o limite inferior de controle. O processo é julgado sob controle quando os dados plotados estão entre esses limites e não apresentam nenhuma tendência específica da disposição dos dados. Portanto, se o processo apresenta algum ponto fora desses limites, algum dado fora dos limites, o processo é julgado como fora de controle. Existe carta para variáveis e carta para atributos. Nesses casos, assuma-se que tais variáveis do processo são independentes e normalmente distribuídas. Cartas para a variável baseiam-se na distribuição contínua das medições, que podem, de certa forma, medir o grau de aceitabilidade ou não aceitabilidade. Já a carta para atributo vai medir se está ou não conforme, né? Já que refere a situações que podem ser traduzidas do sistema binário do tipo 0 ou 1. A estabilidade do processo ela é concluída através da análise dos gráficos de controle. Assim, é possível saber se o processo ele é estável, ou seja, se não há presença de causas especiais de variação atuando sobre ele. Para que um processo seja considerado estatisticamente estável, os pontos nos gráficos de controle devem distribuir-se aleatoriamente em torno da linha média, sem que haja padrões estranhos do tipo tendências crescentes ou decrescentes. Como a gente viu em aula, né? É, pode ser 8 pontos seguidos, se eu não me engano, ou então, por exemplo, 2 pontos em cima, 2 pontos embaixo, se distribuindo frequentemente, né? E um processo estável sob controle estatístico apresenta previsibilidade. Porém, é possível que mesmo um processo com variabilidade já conhecida produza itens defeituosos ou não conformes.
E a capacidade do processo, ela visa verificar se o processo consegue atender às especificações, ou não, dizendo até que ponto o processo manterá as tolerâncias, auxiliar os elaboradores do produto na seleção ou modificação de um processo, especificar exigências de desempenho para um equipamento novo, entre outros. A gente viu em aula que a verificação da capacidade do processo, ela é feita através do CPK, que é o valor mínimo do CPS e do CPI. A gente usa esse valor da média menos o limite inferior vezes 3S para o CPI, ou então para o CPS, o limite superior menos o x bar vezes 3S. A gente utiliza esse 3S porque a gente está se tratando do 3 sigma, né, que são três desvios padrões do processo. O índice CPK, então, ele avalia a distância da média do processo aos limites de especificação. E se a gente tem um valor de CPK que é maior que 1, a gente tem um processo capaz. Porém, a gente viu também em aula que nem sempre é assim. Se o processo já é existente, a gente pode utilizar um valor de CPK um pouco maior. Então, no primeiro caso que a gente tem da aplicação do CEP na indústria farmacêutica, os dados foram obtidos de 24 lotes, os lotes são considerados como amostras, e buscou avaliar o estado de controle do processo e obtenção dos limites de controle do processo para a utilização dos limites nas produções futuras. Para uma das variáveis, que é a dureza dos comprimidos, o processo não apresenta estabilidade de controle estatístico. Através do estudo de capacidade do processo, verificou-se que o processo não é capaz o suficiente para produzir itens dentro das especificações com a segurança requerida. Como a gente pode observar aqui na carta de controle, a gente tem vários pontos fora do limite de controle, então, com tais deficiências, conclui-se que o processo deve ser melhorado. Validação do processo de envase de xarope de salbutamol. Foram coletados dados de 5 lotes consecutivos, com 30 amostras cada, e calculada a média de cada amostra, e os valores, através dos valores, foi gerado cartas de controle para a média e amplitude, né, carta X e R, histograma e valores correspondentes ao índice da capacidade do processo. Verificou-se então que dos 5 lotes, 3 apresentaram estáveis, ou seja, sob controle, e 2 não estavam sob controle. Todos os lotes mostraram-se incapazes, demonstrando que nem sempre um processo estável é também um processo capaz. A avaliação do lote 1, como pode ser visto, está fora de controle, e na carta R, a amostra 27 está acima do limite superior de controle. Para esse lote, o processo apresentou média de 121,2 e uma amplitude de 0,84 aproximadamente. Na avaliação do lote 2, como pode ser visto, está sob controle. A avaliação do lote 5, né, também sob controle. Aqui contém os histogramas, apresentando o índice da capacidade e da capacidade efetiva, que é o que realmente o processo está produzindo, referente ao lote 1. A capacidade efetiva é de 0,27, no lote 2 também 0,27, e referente ao lote 5, a capacidade efetiva é de 0,19. Confirmando o que já foi dito, que nenhum dos processos apresentaram capacidade de produzir dentro das especificações. No terceiro caso, que é o desempenho das máquinas de enchimento através da massa de uma suspensão parenteral relativamente viscosa em recipiente de dose múltipla, foram analisadas as cartas de controle e foi demonstrado o desempenho de duas máquinas de enchimento. Eles analisaram a média e a amplitude das medições obtidas, né, que foram as amostras, que foram usadas para construir a carta de controle. A máquina A apresentava grande variação, tal como se observou pela carta de controle das gamas dos valores de enchimento, bem como através dos pontos que caem fora do limite de controle, indicados nas cartas das médias. Então, como a gente pode ver aqui, a máquina A teve um ponto fora dos limites de controle, na carta gama também teve um ponto fora dos limites de controle. Após uma grande investigação e melhoria do processo, foi possível estreitar os limites de controle das cartas das médias, e deste modo, o processo passou a ter maior controle estatístico e, simultaneamente, a variação da massa de enchimento foi minimizada. O quarto caso é a determinação do teor da substância ativa em forma farmacêutica sólida oral. Nele foram analisados 3 lotes de 30 comprimidos e empregaram-se gráficos de controle para valores individuais e amplitudes móveis. E esses gráficos, eles revelaram que o processo pode ser considerado previsível quanto ao seu desempenho para a característica avaliada. Os pontos se mantiveram dentro desse limite de controle e também o CPK foi igual a 1,38 e o processo pode ser considerado capaz e também foi validado. A gente pode observar aqui os gráficos e também a gente pode observar que a média ela não está centrada.
a média alva é de 100% e ela, aqui no gráfico, ela está de 95,42%. Caso essa média ela fosse ajustada, seria possível alcançar um CPK maior ainda. E no quinto e último caso, que é o controle estatístico de processo multivariável, aplicação à produção de medicamentos na forma de comprimidos, utilizou-se dados da produção do medicamento Captopril na forma de comprimidos de 25 miligramas, e a análise do processo foi feita através da estatística T2 de Hotelling. A gente não chegou a ver essa estatística em aula, mas o autor constatou aqui que nesse tipo de análise, ao invés de serem analisadas isoladamente várias cartas de controle, utiliza-se uma única carta que leva em consideração as variabilidades simultâneas das variáveis peso médio, dureza, friabilidade, tempo de desintegração, teor, entre outras, o que se constitui uma vantagem para a tomada de decisões dos operadores do processo. O autor, nesse último caso, ele não apresentou essa carta de controle. As considerações finais acerca desse estudo mostram que em todos os exemplos publicados sobre o controle estatístico do processo na indústria farmacêutica, pode-se observar claramente que seria um método assim, muito válido, tanto na questão da melhoria quanto na validação do processo, né? Isso aplicado no processo como um todo ou apenas nas suas etapas, pois o CEP demonstrou estatisticamente que os processos necessitam de uma maior compreensão e estudo em busca da identificação e correção das diversas e diferentes causas das não conformidades apresentadas por estes. Como dito, ele seria uma ferramenta imprescindível e, porém, como foi demonstrado no estudo 4, o CEP por si só, ele não vai determinar a validação do processo, e porque o estudo isolado de um único parâmetro, como desintegração, dureza, fiabilidade, dissolução, peso médio e uniformidade do conteúdo, como é o caso das formas farmacêuticas sólidas, não pode ser considerado validado, né? Fazendo uma comparação com o estudo 4 e com o estudo 1, já que ambos tratam da mesma forma farmacêutica, analisando retrospectivamente todos os parâmetros de controle, que é o que foi feito no estudo 1, apesar de terem tido parâmetros que apresentaram resultados muito satisfatórios, o processo, mesmo assim, foi considerado incapaz e não passível da validação. O estudo retrospectivo para o uso da validação não representa uma metodologia confiável, como ficou claramente evidenciado no estudo 1, porque, na maioria, os processos eles não são observados de forma específica e detalhada. Em todos esses estudos, o CEP ele foi utilizado para identificação de não conformidades, mas somente no estudo 3 que houve ação corretiva da melhoria do processo. Isto mostra que é possível utilizar o CEP, né, para possibilitar ações rápidas de controle pelo pessoal da operação, sendo o CEP apto a ser aplicado em vários processos farmacêuticos. A completa utilização dessa ferramenta deve ser feita de forma investigativa, com o objetivo de correção, tornando a produção de medicamentos um procedimento seguro. Visto que o CEP ele oferece um vasto número de informação que, quando compreendidos, né, eles podem identificar quais os pontos críticos e melhoria, então, volto a afirmar que seria de grande valia no âmbito da indústria farmacêutica. Porém, a utilização do CEP na indústria farmacêutica se contrapõe à atual abordagem de especificação do produto, onde se compara os resultados a metas arbitrárias. Essa forma atual, ela não revela qualquer informação mais assertiva sobre o processo, então, ela é tida como uma abordagem falha, principalmente porque ignora as variações dentro do processo e tratam cada flutuação como sinal. Tendo em vista um cenário mundial para a indústria farmacêutica, né, ela está se abrindo novas tecnologias, flexibilização de práticas regulatórias, utilização de técnicas de modelagem e simulação de processos, utilização de métodos quimiométricos nos processos e assumindo novas práticas de gerenciamento, onde o CEP ele teria um lugar garantido como uma prática eficaz.
Essa foi a apresentação do nosso trabalho. Obrigada pela atenção.